Pessoal, no último vídeo que eu coloquei nesse canal, Saber Não Ocupa Espaço, eu mencionei que a fixação da competência se dava no momento do registro ou da distribuição da ação, da petição inicial. Pois bem, eu não vi nos comentários qualquer questionamento em relação a alguma dúvida sobre essa disposição processual. Então o Código de Processo Civil, eu falei para vocês que ela está constando o Código de Processo Civil, que a fixação da competência se dá no momento do registro, naquelas comarcas onde só houver uma vara, ou na distribuição naquelas que tem mais de um. Ninguém me perguntou nada. Eu vou fazer uma coisa, eu ia colocar na conta de vocês a culpa de ter passado desapercebido. Eu estou sendo muito bacana, ter passado desapercebido a falta desse questionamento, dessa pergunta. Por quê? Primeiro porque esse vídeo que eu postei hoje, e eu estou gravando para vocês, esse nosso novo vídeo hoje só vai ao ar na semana que vem, então até lá pode ser que eu veja alguma pergunta a respeito qualquer dúvida sobre esse critério, esse momento da fixação da competência. 2, porque eu não sei se você já deram prática forense. E 3, porque eu também não sei se você está estagiando. Então, caso, por outro lado, você já tenha visto esse vídeo e no momento desse que nós estamos colocando hoje, que vai surgir, não tenha tido qualquer comentário, ou você já deu prática forense, ou por acaso está estagiando, essa culpa vai para você, tá? Porque existe um detalhe aí que não era para passar desapercebido. Qual seja o detalhe? Gente, como é que vocês me explicam se a competência ela é fixada, como determina o Código de Processo Civil, no momento do registro da distribuição? Como é que vocês me explicam um declínio posterior da competência? O Código de Processo ele fala que essa competência ela só vai ser modificada nos casos do suprimento da vara, quando a vara termina, ou nos casos de incompetência absoluta do juízo. Tá, e nos casos que prevêem sobre a incompetência relativa? Por exemplo, a competência territorial. Ela é uma competência relativa que pode, inclusive, se prorrogar. Lembra que eu falei da perpetuação da jurisdição? Caso o réu, no momento propício, que é o momento da sua contestação, ele não argua a incompetência desse foro em razão do critério territorial, de não ser aquele foro competente, sim outro, essa competência desse foro, ela vai se prorrogar, ainda que seja relativamente competente, em razão da perpetuação da jurisdição pela preclusão do direito do réu ter arguído essa incorreção desse foro para o julgamento processamento do julgamento dessa ação. Então, gente, olha só, hoje, inclusive, com o advento dos processos eletrônicos, tá, a coisa ficou mais complicada ainda para questões de fixação de competência no momento da distribuição. Porque quando você vai distribuir no processo eletrônico, não existe um nano-serventuário dentro do programa do processo eletrônico que vai ficar olhando se aquela ali é vamos trabalhar com competência territorial, porque era mais fácil, já que o próprio código diz que é absoluta, vai se modificar a competência. Então, na relativa, e dentro da relativa, vamos ver a territorial. Fica mais fácil, mais simples. Uma ação territorial onde foi escolhido o foro incorreto. Não existe um serventuário que fique dentro do computador lá olhando, não, isso aqui não é o foro correto, na hora da distribuição do processo eletrônico. Então, quem vai analisar isso é o juízo ou a parte. Neste caso, a parte. Aqui no Rio de Janeiro existe, inclusive, uma súmula que eu particularmente, eu sou contra essa súmula, porque ela, além de encontro à determinação do Código, ela também vai de encontro ao que dispõe o nosso STJ, que também tem uma súmula. Depois vocês procuram o nome, que eu na cabeça não me lembro.
que dispõe que a incompetência relativa tem que ser arguída pelo réu, não pode ser de ofício. Aqui no Rio de Janeiro existe uma súmula que dá aos juízes o poder de declinar a competência de ofício nos casos da competência territorial relativa, tá? Mas no seu geral, a incompetência relativa ela só territorial, ela só pode ser declinada em razão da arguição da incompetência daquele juízo. Portanto, é posterior, ela pode modificar sim em razão de uma arguição pelo réu. Então, esse artigo ele fica um pouco assim meio equivocado, ele não está na plenitude da sua perfeição em razão desse fato que eu acabei de mencionar para vocês. Então, aqueles que ainda não estão trabalhando, exercendo estágio ou na prática forense, vocês fiquem sabendo, tá, que existe a possibilidade de uma modificação da competência do juízo posterior à sua distribuição ao registro, ainda que essa competência ou incompetência não seja absoluta. Bom, bem, hoje vamos falar da competência territorial no nosso Código de Processo Civil, nesse novo vídeo do canal Saber Não Ocupa Espaço. Pessoal, o nosso Código para a fixação da competência territorial, ele dispôs de algumas situações, alguns critérios para que sejam obrigatoriamente observados, a fim de que possamos saber qual for o competente para o processamento e julgamento das ações que são distribuídas. Então vamos lá, pessoal. Em regra, o nosso código ele determina que nas ações pessoais ou naquelas que versam sobre direitos reais, sobre bens móveis, elas serão propostas no domicílio do réu. Se o réu tiver mais de um domicílio, o que é que você faz? O que é que eu faço, Marcelo, se o réu tiver mais de um domicílio? Você pega um papel, anota todos os domicílios do réu, endereço, né, do réu, fecha o olho, bota uma venda e pum, escolhe um ali. É isso mesmo, não estou brincando não, é sério, é verdade. Estou falando isso aqui de brincadeira que eu quero ser hoje mais leve, mais porque direito não tem que ser um negócio sério. Nós temos que tratar como a vida é bela, nós temos que tratar a coisa de uma forma bem leve. Então, você, não é mentira, você está duvidando de mim, vai no artigo 46, vai lá e tu vai ver. Você escolhe qualquer um, igual nos casos do litisconsórcio passivo. Você também pode escolher qualquer um dos domicílios dos réus que estão ali. Bem, o código também ele fala uma coisa muito interessante. Depois não querem que eu fale. Uma coisa muito interessante. E nos locais que o réu for, o seu domicílio foi incerto ou não sabido, qual o local que o autor vai propor a ação? Sabe o que o código determina? No local onde foi encontrado o réu, ou no local do autor. Pessoal, boa. É óbvio que vai ter que ser o domicílio do autor, porque se você for encontrar o réu, ele não está mais no local incerto e não sabido. Pelo amor de Deus, né? São coisas que... Aquele negócio que eu já falei, esse código ele teve muita importância, ele trouxe muitas coisas boas, revolucionou bastante o nosso processo, ele acresceu, disposições de operacionalidade muito grande, só que também ele pega, quase praticamente todo vídeo eu estou mostrando para vocês algumas falhas que a gente tem observado nesse novo código. Mas continuando, pulando isso, e se duvidar, pode ir lá no artigo 46 também, nos seus parágrafos lá, que ele está, não sei se é o terceiro ou quarto. Ele está dispondo isso lá, tá? Tá vendo? Estou falando mal, o celular automaticamente já apita para poder calar a boca para falar mal do código. Mas vamos lá então. Outro dispositivo também que eu acho que o código pecou
Tá? Aí não é uma coisa absurda, eu acho que ele podia usar, tá, de uma outra estratagema, de uma outra forma de fixar competência. É nos casos que ele determina quando ausente do Brasil o réu, a competência será no domicílio do autor. Até aí, beleza, sem problema algum. O problema é quando ausente ambos, quando ambos são ausentes. Ele dá ao autor o direito de escolher qualquer local, qualquer foro. Gente, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem concordar ou não concordar, tá? Mas eu acho que isso daí foi um equívoco. Porque, se não, vejamos. Vamos supor que autor é réu, mora no Rio Grande do Sul. Mas aí, um foi viajar a trabalho para a Venezuela e o outro foi viajar a passeio para o Uruguai. Aqui do lado do Rio Grande do Sul, ali do ladinho, tu atravessa a pé. Dependendo lá, tu mora na Uruguaiana, lá na fronteira, tu atravessa a pé. E, só que aí houve um imprevisto que os dois arrumaram problema e os dois um vai ter que entrar na ação contra o outro. O autor está morando na Venezuela, a trabalho. O réu no Uruguai a passeio. Ambos estão ausentes do país. O código dá o direito do autor escolher qualquer foro para a propositura da ação. O que ele vai fazer? Se ele está na Venezuela, ele vai ali para o Amapá, Rondônia, Roraima. Ele vai propor a ação dele ali do lado, porque para ele vai ficar muito fácil. Dependendo, inclusive, do local da Venezuela que ele trabalha, poxa, é um pulo de carro, 1 hora, será? Então, vai facilitar para ele. Enquanto que o réu, a passeio no Uruguai, ele vai ter depois que se deslocar, vamos supor que ele esteja de férias, mas férias de um mês, botar bem longo, um mês, lá a passeio, para voltar para a cidade dele na Rio Grande do Sul. Só que a ação foi proposta, não está errado, gente. A ação já foi proposta, já era. Então o réu vai ter que se deslocar até lá em cima, Amapá, Roraima, para poder se defender dessa ação. Ah, mas tem processo eletrônico, aí tem uma audiência, e aí? Então acho que o legislador ele podia usar outra forma, outro meio de fixar essa competência, não sei, no local onde o réu tenha deixado algum imóvel, ou no local onde a família do réu, ou qualquer outro, tá? Acho uma forma, ele é legislador, ele foi pago para isso, ele tinha que buscar um jeito melhor de resolver essa situação que não viesse a correr esse risco da discrepância que eu acabei, desse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Mas vamos prosseguindo, que atrás vem gente. Vamos lá. O código também dispõe que nas execuções fiscais, o domicílio competente para a propositura da ação da executiva fiscal, ela será no domicílio, residência, onde o executado se encontra. Isso daí não tem como vocês fugirem. Execução fiscal, governo, seja Estado, município, União, eles estão executando você por algum débito fiscal. Acho que eles vão deixar qualquer brecha para poder não receber aquilo que eles querem? É óbvio que não. Então, em qualquer local. Gente, olha só, eu estou falando para vocês domicílio, domicílio, domicílio. Vai lá no artigo 70, 78 do Código Civil e vê lá o que é domicílio, tá? Que é diferente de residência. Vê o conceito lá, vê o que dispõe a essência dele, tá bom? Outra exceção a essa regra processual da fixação dos critérios da competência territorial, que eu mencionei para vocês, que a competência territorial, em regra, ela será no domicílio do réu, nas ações pessoais e que versem sobre direitos reais sobre bens móveis. Nós podemos observar no Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente no artigo 101, inciso 1, onde dispõe que será competente o domicílio do autor nos casos das reparações advindas da responsabilidade civil, da falha de prestação de serviço, do defeito do produto, papapá. Então, não é o domicílio do fornecedor que será o réu, e sim do autor. Esta é uma outra exceção que nós observamos a esta regra
do nosso direito processual civil. Nos casos que a matéria versar sobre direito real imobiliário, sobre imóveis, direitos reais sobre imóveis, aí a situação já modifica. Aí a competência ela é fixada no local do imóvel, no local do bem, tá? No endereço dele. O bem, vou botar em termos assim de Brasil para ficar mais fácil, porque se botar por estado você tem várias camadas. Brasil, o bem está fixado no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro é o foro competente para julgar essa ação de direito real sobre imóvel é no Rio de Janeiro, no local da situação do bem, entendeu? No endereço. Sendo que isso daí também vale para as ações possessórias imobiliárias. E nesse caso, essa competência ela é absoluta. Um uso capião da vida que vocês podem fazer do imóvel, a competência é do endereço do bem, do imóvel. E essa competência ela é absoluta, ela não é mais uma competência relativa, ainda que seja uma competência territorial, tá? Um critério territorial de fixação de competência, essa daí ela é absoluta. Mas existe também a exceção a essa fixação da competência pelo direito, pelo local do imóvel, do endereço do imóvel, que são os casos previstos no parágrafo 1º do artigo 47. Aliás, o que eu estou falando aqui, essa matéria sobre o direito, a competência do local do imóvel nas ações que versam sobre os direitos reais sobre imóveis, elas estão previstas no artigo 47. E essas exceções vocês vão encontrar no parágrafo 1º, que são quando dizem respeito às ações de direito de propriedade, de vizinhança, de servidão, de divisão e demarcação de terras e da anunciação de ordem nova, que eu não sei por que está ali, tá? Porque a ação de anunciação de ordem nova, ela acabou, morreu, não existe mais. Então, eu não sei porque o legislador, quando confeccionou esse novo Código de Processo Civil e tirou essa anunciação de ordem nova do mesmo, eu não sei porque ele colocou nesse parágrafo 1º do artigo 47. Acabou, aí vocês trabalham, nesse caso, com o direito de vizinhança. Alguns exemplos de ações mencionadas nesse critério do local, da competência do local do imóvel, nós podemos apresentar como uso capião, eu acabei de falar, desapropriação indireta, ações para autorização de venda de imóveis pertencentes a menor, todas essas ações, dentre outras inúmeras, são a competência do foro do local do imóvel, endereço do imóvel. Já quando a gente fala sobre aquelas ações que são utilizadas no critério do direito pessoal ou direito reais sobre bens móveis, nós podemos exemplificar a ação consignatória, ação pauliana ou revocatória, ação contra menores, dentre também outras inúmeras que vocês vão achar durante a vida. Isso daí no decorrer, você não precisa gravar, eu estou só exemplificando para enfeitar o pavão. Bem, nos demais casos que o Código fixou a competência territorial, nós podemos, que vamos achar no artigo 48 a 53, ele dispõe sobre o direito fonológico, tá? Onde fala sobre a sucessão, do incapaz, ele depois fala da união dos estados e do Distrito Federal, onde eles forem parte, nas ações em que eles forem partes, e aquelas previstas no artigo 53, aquele monte também no artigo 53, que é só vocês pegarem e ler, que não tem mistério algum. Em suma, a competência territorial ela é fixada nessas formas que eu acabei de apresentar para você, esses critérios que eu acabei de apresentar para você. Não tem mistério algum. Mas aí nós vamos ver também como é que é a organização dos nossos tribunais. Isso daí é muito simples também, meus amigos. Basta vocês pegarem a Constituição Federal e irem lá no artigo 92, onde dispõe lá que são órgãos da Justiça,
Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça. Cada um tem a sua competência. O Tribunal Federal para julgar aqueles casos onde são partes presidentes, aqueles que figuram no Congresso Nacional. O Superior Tribunal de Justiça, aqueles que são nas instâncias nos executivos inferiores, como governadores, deputados, esse pessoal eu ia falar da Raimundo, tá vendo? Mas entenderam? E aí você tem a Justiça Federal, que eu já falei para vocês, que a Constituição também fala, no artigo 109, quais são as causas que são os convênios da Justiça Federal e os demais dos estados. Então também não existe qualquer mistério em relação a isso, porque vocês já sabem que eu já passei para vocês qual as esferas do judiciário competentes para julgar quais ações. Não vejo que eu mandei um pouco ali atrás, só ir lá e saber. Então, gente, hoje nós demos aquela dissecada sobre competência territorial no nosso Código de Processo Civil. E hoje tem aquela surpresinha, que no vídeo passado não teve, que não sei se vocês observaram, os vídeos sim, vídeo não, eu apresento para vocês mais uma curiosidade do direito, curiosidade histórica do direito brasileiro. E hoje vamos falar de uma figura ímpar, que eu estava ansioso para falar desde o primeiro vídeo que nós apresentamos para vocês, porque eu acho que a vida dessa pessoa, desse grande jurista que nós tivemos, é uma vida impressionante, apesar de curta, é uma vida que teve alucinada até a hora da sua morte, que eu não vou contar o final agora, porque eu não vou estragar, que até a sua morte foi uma coisa, eu vou usar o termo chulo de bizarra, mas foi bem diferente das mortes que a gente está acostumado a ver, todos os tipos de morte. E falaremos hoje então sobre Silva Jardim, Antônio Silva Jardim. Silva Jardim, meus amigos, ele nasceu em 1860, 18 de agosto de 1860, no município próximo ali a Araruama, aqui no Rio de Janeiro, que chamava-se Vila Capivari. Atualmente leva o nome em sua homenagem, Silva Jardim. Quem conhece aqui o Rio de Janeiro sabe onde fica o município de Silva Jardim. Ele era filho de um professor e de uma dona de casa. E na infância ele teve, vocês veem como é que já começa, como é que a vida dele é alucinada. E na infância ele teve malária e paludismo. Malária, e não foi bem curada, e ele teve muitos problemas de saúde durante sua vida em razão dessa malária, desse mal que não foi bem curado. Aos 14 anos, ele veio aqui para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio, e começou a estudar no Colégio São Bento, um colégio tradicionalíssimo aqui do Rio de Janeiro, e centenário. Ele começou a estudar e começou também a trabalhar, tanto fora como no próprio colégio, para poder arcar com as despesas dos seus estudos. Por volta da década de 1870, Silva Jardim se transferiu para São Paulo e foi estudar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que eu já falei para você aqui diversas vezes, para poder pesquisar, poder ver como essa faculdade foi importante para o nosso país. E lá ele logo se familiarizou com os movimentos que existiam do abolicionismo e republicano em razão dos seus ideais de vida. Ele era abolicionista e republicano. E ele se engajou nesse movimento, ele aderiu a esse movimento, principalmente depois do manifesto de 1870 contra o Dom Pedro II. O movimento republicano fez um manifesto com duras críticas ao Dom Pedro II e buscando que fosse instaurada a República no Brasil. A sua participação nesses movimentos ela foi muito importante e significativa. Primeiro porque o Silva Jardim tinha um dom da oratória, tá? A retórica dele era uma coisa sensacional. E segundo, pelo engajamento mesmo dele, que ele participava mesmo com afinco, com voracidade naqueles ideais republicanos e abolicionistas. Ele chegou a fazer, meus amigos, 30 discursos em 27 dias ali pelo Vale do Paraíba, ali perto em Minas Gerais, e
depois da abolição, com o enfraquecimento do Império, para que fosse instaurada a República no Brasil. E ele falava o seguinte, um detalhe importante sobre a abolição, sobre a sua visão abolicionista, é que ele tinha, como qualquer ser normal tem, tanta aversão à escravidão, mas tanta aversão, achava isso tão absurdo, que para ele, a Lei Áurea, a lei que fosse abolir os escravos, que veio até a Lei Áurea, ela deveria ter só 2 artigos. Artigo 1º, está abolida a escravidão no Brasil. Artigo 2º, pedimos desculpa ao resto do mundo por ter demorado tanto tempo para poder fazê-lo. E o pior é que a Lei Áurea tiveram realmente só 2 artigos, está abolida a escravidão no Brasil, mas o segundo foi revolta as disposições contrárias. Mas a ideia dele era essa, que fosse abolida a escravidão no Brasil e que tivesse o segundo artigo fosse para pedir desculpas ao mundo pela demora em termos tomado essa atitude. Mas voltando para o lado republicano, já que a abolição já tinha sido decretada em 1888, o Silvio Jardim ele continuava com seus discursos inflamados, porque ele, em razão da sua moderação, ele era bem moderado, ele era uma pessoa tão light. Ele achava que para a República ser concretizada realmente no Brasil, de fato e de direito, não bastava só a sua proclamação. Tinha que existir também um ato popular revolucionário e que este matasse Dom Pedro II. Ele pregava isso. E os discursos dele era tão inflamado, que começou a incomodar muito o Império. Daí foi criada a chamada Guarda Negra, que era composta por escravos libertos, ex-escravos, e que tinha por seu mentor, aquele que a criou, um moço que você já deve ter ouvido em algum lugar, chamado José do Patrocínio, que foi outro brilhante. Esse daí também, tanto quanto o Silva Jardim, só que eles eram inimigos de morte, eles não se aturavam, porque o Silva Jardim era republicano e o José do Patrocínio, apesar de ser abolicionista, ele era monarquista. Então, eles não se topavam, eles não se cruzavam, não podiam sentar à mesma mesa no restaurante, não trocavam mensagem de WhatsApp. Não. O Silva Jardim entrou, saiu do grupo. Mais ou menos por aí. E aí, essa Guarda Negra, ela reprimia esses discursos com uma violência muito grande. Tá? Isso daí causou até um problema que o próprio Silva Jardim, ele passou a fazer esse discurso armado. Tá? E existe, inclusive, um episódio que falaram para ele que estavam esperando ele para matá-lo. E ele armado falou: vamos ver quem tem mais coragem, se são eles para atirar em mim ou se sou eu para atirar neles. O negócio é mais nesse ponto, uma coisa bem nice que a gente não vê mais no dia de hoje. Isso é um Brasil primitivo, um Brasil muito arcaico. Dias de hoje você não vê mais essa polarização. Hoje é tudo na harmonia, tudo no amor, na paz e no amor. E depois de proclamada a República, Silva Jardim lançou a sua candidatura a deputado da Constituinte no Congresso. Só que ele não foi eleito. O povo não gosta de pessoas desse tipo, que são assim violentas. Então não elegeram o Silva Jardim. Então o Silva Jardim, aos 30 anos, o que é que ele fez? Pegou, já que eu não fui eleito, vou refrescar minha cabeça. Vou tirar umas férias pelo mundo. Vou conhecer o mundo. Onde que eu vou, gente? Onde que eu vou? Já sei. Vou para a Itália. Itália, o berço do direito romano, uns hoje querem colocar como Brasil, como a Itália ter sido um benefício para o nosso direito, a nossa origem tem sido o direito romano. Eu sou completamente contra, tá? Querem copiar americano, fazer o quê? Acho que o direito americano é bonito, mas o Brasil adora copiar americano tudo. Então, o Silva Jardim, depois eu me refrescando depois dessa minha pequena alteração, voltarei a falar sobre Silva Jardim, que foi para a Itália. Ele chegou na Itália, na cidade de Pompeia, e num determinado dia, ele resolveu conhecer o vulcão Vesúvio. Tem umas pessoas que têm umas ideias meio esquisitas. Ele foi, não quero conhecer o Vesúvio, vai lá, quero lá. Aí foi lá, subiu lá com uma equipe, com o pessoal, com guias, tudo, com amigos.
E quando ele estava, viu que eu falei para vocês que a vida do cara era alucinante? Tudo isso aqui eu já falei, tudo em prol de um jurista para o benefício dos escravos, tá? Que fossem abolidos, e depois do viés republicano. É uma outra história, cada um tem a sua preferência. Mas ele foi tão inclemente, tão brilhante, tão engajado em suas causas, que a vida dele foi assim, vulcânica, e chegou ao seu fim no vulcão. Gente, Silva Jardim, quando estava perto lá do vulcão, lá em cima do vulcão, houve um abalo e abriu-se uma fenda justamente onde ele estava. E ele caiu dentro do vulcão, dentro do Vesúvio. Foi assim, Silva Jardim morreu. 1891, ele caiu e morreu dentro do vulcão, morreu queimado. Inclusive, Zé do Patrocínio, tá? Quando soube da morte dele, Zé do Patrocínio era jornalista, ele fez uma reportagem, tá? Um editorial muito bonito, tá? Para homenageando o Silva Jardim. Ainda que fossem inimigos ferrenhos mesmo, ainda que tivessem diferenças, né, principalmente em relação a um ser republicano ou monarquista, ele reconhecia no Silva Jardim seu grande potencial, principalmente pela sua luta, pelo engajamento de sua luta nas causas abolicionistas. O Silva Jardim, ele foi advogado, jornalista e um grande ativista político. E, acima de tudo, um grande jurista que, sem dúvida alguma, merecia fazer parte desse nosso canal, nesse quadro da curiosidades histórica do direito brasileiro. Pessoal, por hoje é só, é isso aí. No próximo vídeo iremos entrar na modificação da competência, e eu espero que vocês tenham gostado e que não se esqueçam de se inscreverem, curtirem, compartilharem, tocarem o sino, avisarem para o coleguinha da faculdade, avisarem para o coleguinha que está trabalhando, avisarem para o coleguinha que está tomando chopp, para todo mundo chegar e se inscrever no canal, para podermos continuar com esses nossos vídeos, que está cada vez mais emocionante. Nós vamos, cada vez que damos um pulinho para frente no código, fica mais emocionante o estudo do processo civil no Brasil. Então, por hoje é só. Esse foi mais um vídeo do canal Sabendo Como Escasso. Um abraço, até já, até lá.